Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido o vereador Charles Silva Gomes para fazer a leitura de um texto ecumênico. Alegria da prece. Vinde, vós que quereis crer. Os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento, e a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. É filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho que leva a Deus, no recolhimento e na solidão. Estais com Deus, para vos não há mais mistérios. Eles se vos revelam. Apóstolos dos pensamentos, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e éteros que os pobres humanos desconhecem. Assim seja. Pronunciamento dos vereadores inscritos como oradores. 10 minutos para cada vereador. Convido a vereadora Nilma Aparecida Silva para o seu pronunciamento. Vereadora, eu vou aproveitar o meu pronunciamento para falar enquanto presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Gostaria de pedir à senhora também os meus 5 minutos como líder, que eu vou precisar desses 5 minutos. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Na condição de presidente da CPI, nomeada pela portaria número 52, investigamos as irregularidades apontadas no requerimento que lhe deu origem. Requerimento esse, apenas para lembrar, de autoria do senhor Geraldo Pedro, vereador Imar, vereador Edson Miguel de Paulo, vereador Aparecido Ferreira Barbosa, vereador Rodrigo. A saber, contratação, a digitalização de documentos, pregão para aquisição de medicamentos, inclusive para medicamentos fornecidos gratuitamente pelo governo federal, pagamentos de vantagens devidas ao médico contratado do Programa de Saúde da Família, lotado no Hospital Raimundo Campos, bem como extensão desmesurada de plantões médicos nessa unidade. Adoção de critérios irregulares na contratação da empresa para a realização da Festa da Batata 2013. Incompetência funcional, superfaturamento e desnecessidade do serviço da consultoria contratada por meio de inegibilidade. Antes de qualquer providência, como todos sabem, foi comunicada a instauração da CPI ao Executivo Municipal, a quem se requereu vários documentos, a partir dos quais se extraiu informações essenciais para a elaboração do relatório parcial, inclusive com a coleta de depoimentos e esclarecimentos. Os trabalhos foram acompanhados bem de perto pelos advogados do município, que participaram de todos os atos que quiseram e quando quiseram. Com todo o esforço e com muita dedicação de todos os companheiros, Raimundo Henriques e Charles Gomes, pudemos elaborar o relatório parcial que chegou às mãos de vossas excelências, senhores vereadores, de cada um de vocês. E também a Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhou o relatório parcial para Juiz de Direito da Comarca de Ouro Branco, Dr. Felipe Alexandre Vieira Rodrigues, excelentíssimo senhor promotor de Justiça da Comarca de Ouro Branco, José Lourdes São José, excelentíssimo delegado, chefe de Polícia Civil de Ouro Branco, Dr. Marcelo Fonseca Prado, comandante da 65ª Companhia da PM, capitão Juliano Brandão de Almeida, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Sebastião Elvésio Ramos de Castro, o excelentíssimo procurador da República, Ângelo Giardini de Oliveira. Também entregamos ao Procurador-Chefe Regional da República, Dr. Bruno Nonimato de Oliveira. Também ao Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, Dr. Sérgio Barbosa Menezes. Também ao Procurador da Procuradoria Especializada em Crimes de Agentes Políticos, Dr. José Antônio Baeta. E também ao Dr. Geraldo Vasques, da Procuradoria do Estado.
Também essas autoridades receberam nossa visita, enquanto pudemos demonstrar os pontos centrais da investigação. Pois bem, enquanto esperávamos pronunciamentos e esclarecimentos de pessoas mencionadas ao longo da investigação, até para que se defendessem, prestassem esclarecimentos, enfim, colaborassem com a busca da verdade, fomos informados na data de ontem que o desembargador do Tribunal de Contas de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinou a suspensão temporária dos serviços, dos trabalhos da CPI, até que se julgue o recurso movido nessa casa. Esse recurso, chamado de agravo, foi oferecido contra a decisão do juiz de Ouro Branco, que entendeu o seguinte: vou ler para vocês a decisão do juiz de Ouro Branco. Comarca de Ouro Branco, autos 000-32207/74 de 2015. Defiro a justiça gratuita requerida. Luciana Alves Pratocino Brant, qualificada, implementou o mandado de segurança com o ato praticado pela senhora presidente municipal de Ouro Branco, da Câmara Municipal de Ouro Branco, e os vereadores que compõem a comissão parlamentar de inquérito criada pela portaria 52 de 2015. Consta da inicial que a impetrante exerceu o cargo junto ao município de Ouro Branco e, no desempenho de suas funções, emitiu o parecer jurídico que foi analisado pela comissão parlamentar de inquérito criada pela portaria 52 de 2015 da Câmara Municipal de Ouro Branco. Consta ainda que, após o relatório final da comissão parlamentar, que ainda não foi levado ao plenário, a senhora presidente da Casa Legislativa notificou a impetrante para apresentar, caso queira, esclarecimento. Consta também que, em nenhum momento, a impetrante foi intimada da instauração da comissão parlamentar, ou foi citada para acompanhar os trabalhos investigativos, sendo surpreendida com a notificação posterior às conclusões parlamentares, o que, em seu entender, viola os postulados do contraditório da ampla defesa. Por fim, consta que o objeto da comissão parlamentar de inquérito já foi apreciado no seio do inquérito civil público pelo Ministério Público, o que a torna inócula a investigação parlamentar. A petição inicial vem instruída dos seguintes documentos, foi instruída por documentos. O Ministério Público de Ouro Branco lançou parecer pela concessão da liminar, ou seja, pela suspensão temporária da CPI. Em suma, ao necessário, o juiz diz: o remédio constitucional manejado para que cedia a tutela liminar concessiva de segurança há de vincular fundamento relevante, e o risco que a ausência imediata da suspensão do ato impugnado resulte em ineficiência da medida, caso seja finalmente deferida nos moldes do artigo 7º da Lei 12.016 de 2009. O fundamento relevante, por sua vez, refere-se, no mínimo, à plausibilidade jurídica de que a impetrante ostente, já que o termo ajuizado e com a prova pré-constituída, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, sob a premência ou efetiva lesão por ilegalidade cometida por quem exercita a função pública. No caso dos autos, não vislumbro o fundamento relevante necessário à concessão da medida liminar. A questão passa pelo conceito e pela natureza das comissões parlamentares de inquérito. É bom que se diga que uma das mais autênticas formas de contenção do poder é encontrado no âmbito da competência constitucional do Poder Legislativo, a quem incumbe o exercício da atividade de investigação de fatos relevantes por meio de comissão parlamentar de inquérito. Trata-se da função típica do Poder Legislativo, que figura ao lado da função de legislar, merecedora do mesmo prestígio. A atual Constituição da República referiu-se às comissões parlamentares de inquérito com maior amplitude que as demais. Tal fato deve ser entendido como a preocupação do poder constituído na intimação do poder, base central de qualquer ideia constitucionalista. Uma das maiores novidades em relação às comissões parlamentares de inquérito na atual sistemática constitucional é a equiparação dos poderes de investigação das comissões aos poderes próprios das autoridades judiciais, além da necessidade de encaminhamento, se o caso for, das conclusões das investigações ao Ministério Público. As comissões, portanto, são órgãos criados nas casas legislativas que instauram procedimentos, e não processos, administrativos
de feição política e de cunho meramente investigatório, semelhante aos inquéritos policiais e aos inquéritos civil público. De outro lado, não possui natureza necessariamente preparatória ao ajuizamento de ações judiciais, embora possam servir de arrimo a eventual ação penal ou ação civil pública. Não é este caso, porém, o seu escopo principal. As investigações encetadas pelo Legislativo, portanto, possuem naturezas inquisitivas, não se aplicando os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que, sendo procedimentos e não processos, não se prestam a impor responsabilidades, punições ou restrições. Se das investigações não decorrem qualquer sanção ao investigado, dispensável é o contraditório e a ampla defesa. Tanto é assim que as comissões podem até mesmo decretar o sigilo das investigações parlamentares. Há que se observar, por fim, que atendidos os requisitos necessários, tem o Poder Legislativo o poder de investigar, pouco importando se a questão já foi analisada no seio do inquérito policial ou do inquérito civil público. Há aqui uma essencial independência de instâncias. Dessa forma, aparentemente não há relevância na fundamentação inicial a autorizar a concessão de liminar. Diante disso, indefiro a liminar. Notifique-se às autoridades coatoras para prestar informações em 10 dias. Após, cumpra-se as disposições do artigo 11 e 12, com vistas aos parquetes de conclusão para a sentença. Dr. Felipe Alexandre Vieira Rodrigues, juiz de direito de Ouro Branco. Bem, senhores, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela de fato não tem o poder que muitas vezes a comunidade esperava ou espera, de pedido de cassação, de punição, apenas de investigação. E é isso que fizemos. E cumprimos o nosso papel. Estivemos nesses diversos órgãos, inclusive na Polícia Federal, e fomos recebidos com o respeito e com a deferência que uma casa legislativa deve ser recebida. Inclusive, já entregamos, porque a CPI apenas foi notificada da sua suspensão ontem à tarde, entregamos a todas essas autoridades de controle externo. Polícia Federal, Procuradoria Especializada em Crimes de Agente Político, Procurador-Geral da República, Juiz de Direito de Ouro Branco, Promotoria de Ouro Branco. Então, todas as autoridades de controle externo estão notificadas e têm cópias dos documentos das 11 mil cópias de documentos que a CPI produziu ao longo desses meses. Contudo, temporariamente, nosso trabalho está suspenso, o que não significa que o nosso parecer parcial não vá ser analisado por esses órgãos de controle externo. Nossa consultoria jurídica, com a Procuradoria dessa casa, está entrando com o pedido de suspensão dessa liminar, e assim que o pedido de suspensão for deferido, a Comissão Parlamentar de Inquérito irá apresentar o relatório final, e haja visto que nenhum dos citados na nossa comissão se dignou a se defender ou a dizer que os fatos apontados pela CPI não eram verdades, e o prazo já se exauriu, a comissão finalizará o relatório final e apresentará novamente a todas essas autoridades, e inclusive aos senhores vereadores. E, mais uma vez, a gente acha interessante. Existem alguns ditados que a gente, apesar de serem antigos, a gente pede pede para usá-los aqui. Dizem os sábios que quem não deve, não teme. Dizem os sábios que se é mentira, cabem ao caluniado dizer a verdade. E as pessoas que foram apontadas preliminarmente nesse relatório não tinham nada para dizer. Disseram que tiveram seus direitos de defesa cerceados. Tem 30 dias que essa casa espera o pronunciamento da excelentíssima senhora prefeita, dos secretários municipais, dos procuradores e das pessoas envolvidas na investigação. Não há de se falar em direito de defesa, porque isso aqui é um procedimento da Câmara, que inclusive a Câmara não precisava ter dado publicidade, podia ter feito de forma sigilosa, porque nós temos poder para isso.
Então, essa liminar, e doutor Felipe, a quem a gente já tinha um grande respeito, agora, mais uma vez, mostra o seu preparo, inclusive o seu respeito, vereadora Branca, por essa Casa Legislativa, que constitucionalmente tem o dever e o direito de investigar os atos do Executivo. Essa liminar é uma liminar que foi concedida sem o julgamento do mérito. Para quem não é da área, o desembargador que a deu não conheceu todo o processo, apenas deu, considerando que possivelmente a pessoa poderia estar sendo lesada. E é interessante que o procurador, que o desembargador, ele vem, e temos advogados aqui no plenário, ele vem alegando tudo para indeferir, alegando todos, citando diversas obras e encaminhando para indeferir. No final, ele deferiu. Não estou aqui para questionar a posição do desembargador. Quem vai fazer isso é a nossa consultoria e a procuradoria dessa casa. Mas, mais uma vez, fica a pergunta: se está tudo certo, se tudo que a comissão apontou como possível irregularidade não era verdade, por que não nos desmentiu nesses 30 dias? A doutora Luciana não foi comunicada da instauração da CPI porque não é uma autoridade. É uma servidora que, inclusive, teve a sua porta arrombada para a prefeita quando era advogada na comissão de licitação. A prefeita arrombou a porta da sala dela, recolheu o computador da sala dela, porque duvidava da sua honestidade. Bem, ela, na época, ficou brava, ficou ofendida e saiu do município. Então, nós não a comunicamos mesmo, ela não é uma autoridade. E nós só percebemos a participação dela durante as investigações. E assim que percebemos, a notificamos, inclusive em Itabirito, porque é lá que ela reside, ela trabalhava no Ouro Branco, mas ela não era munícipe de Ouro Branco. Vereadora, 2 minutos para Sim. concluir sua fala. Ela não era munícipe de Ouro Branco. Aliás, nós temos aqui diversos cargos de confiança que são de outras cidades. Assim que o nome dela apareceu nas investigações, ela foi citada para que apresentasse a sua defesa e teve 30 dias para fazer isso. Mas é a pergunta que a gente faz aqui, vereador Chas, vereador Mundinho, que fizemos da outra vez. A quem interessa tentar calar a CPI? Porque a vereadora Branca disse uma coisa: o time, quando está ganhando, antes do final do jogo e começa a gritar olé, ele dá força para quem, teoricamente, ou as outras pessoas acham que estão perdendo. A comissão parlamentar de inquérito foi notificada ontem, e até ontem ela continuou trabalhando. E as autoridades que nós já citamos aqui receberam todas a Câmara Municipal de Ouro Branco com deferência e com muita preocupação com a situação dos processos licitatórios de Ouro Branco, que a gente não gostaria de estar investigando, porque caso nós estivéssemos do outro lado, uma prefeita que respeitasse a 8666, nós não estaríamos aqui hoje tendo todo esse trabalho. Vereador Chas, vereador Mundinho, vereadora Nilma, praticamente parou os seus mandatos para poder cuidar dessa CPI. Queria, na oportunidade, agradecer aos 2 companheiros. E também agradecer Geraldo Pedro e Mar, o Edson Neném, o Rodrigo e o Paré, por ter nos possibilitado exercer a nossa função. Nós somos, algumas pessoas, inclusive a prefeita, estão rindo dessa suspensão. Primeiro, que é uma suspensão temporária. Segundo, que não há motivo para se rir de processos licitatórios descumpridores da legislação. Terceiro, os vereadores dessa casa, essas pessoas que eu citei, cumprem o seu papel constitucional de investigar o Poder Executivo. E essa liminar, com certeza, ela será derrubada e nós estaremos apresentando o relatório final. E aí, posteriormente, voltaremos a todas essas autoridades, até se houver necessidade. Porque, pelo que a gente vê que o Judiciário tem feito no combate à corrupção, vereadora Branca, vereadora, os próprios órgãos... Conclua. Concluirei. Os próprios órgãos de controle externo, com certeza, com todos os indícios que nós apresentamos e todas as documentações que nós apresentamos, eles próprios tomarão providências em relação aos descumprimentos da lei de licitação que rege a compra de serviços e de obras e de consultorias que o poder público tem que obedecer. Eu, temporariamente, vereadora, queria informar a senhora ainda não foi notificada, que a CPI suspendeu os seus trabalhos temporariamente,
mas que assim que retomar, gostaríamos de novamente contar com seu apoio. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. E a toda a comissão que vem trabalhando ao longo desses meses nesse assunto importante e sério que é a CPI. Queria lembrar que o relatório parcial, ainda bem, já havia sido apresentado a esta casa e encaminhado a diversas autoridades de fiscalização externa. E que a gente espera, na verdade, é que essa apuração inteira, não somente a que foi feita até aqui, mas a que ainda é necessário que seja feita, ela seja considerada por essas autoridades de fiscalização externa, tanto Tribunal de Contas, Polícia Federal, Ministério Público, Justiça, todos esses órgãos que têm esse poder, porque se privam essa casa da continuidade da fiscalização e da investigação que estava sendo feito, é bom que essas autoridades que não foram privadas possam fazer a sua parte agora. Eu penso, vereadores, que Vossas Excelências fizeram muito bem em encaminhar todo este processo, especialmente ao Ministério Público e à Polícia Federal. Penso também que, a partir do conhecimento de tudo que foi apurado até aqui, essa CPI pode até ficar temporariamente interrompida, mas a investigação que deve continuar a ser feita, não. Inclusive, que os vereadores dessa casa têm o poder e o dever de continuar investigando individualmente, uma vez que a CPI está suspensa. Então, cabe a cada um de nós fazer o nosso papel de fiscalizar e de dar essa resposta a Ouro Branco a tanto pedida. Eu penso que é muita informação que precisa ser investigada de fato e respondida à sociedade. E quando pararam a CPI, com certeza não parou porque estava tudo bem. Porque se estivesse tudo bem com essas informações e com essas denúncias, eles viriam aqui para explicar, eles viriam aqui para dar essa satisfação. Se tentaram parar, é porque tem muito mais caroço debaixo desse angu. Eu tenho certeza disso. E penso que Ouro Branco inteira também pensa dessa forma. Convido o vereador Charles Silva Gomes a fazer o seu pronunciamento. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhora presidente. Eu quero 10 minutos como orador, 5 como líder do partido PMN. Dando continuidade na fala da presidente da CPI, a vereadora Nilma, eu vou fazer uma leitura aqui do meu discurso enquanto relator da CPI. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter me concebido esse mandato, agradecer a equipe dessa casa, nas pessoas do Lucas, da Adriana, a minha assessoria, a Renata, os motoristas, o Francisco e o Elcio, as meninas aqui da limpeza, a Marcela, a doutora Edilene, que é a nossa advogada da CPI, pelo apoio e dedicação ao nosso trabalho. Senhora presidente, senhores vereadores, boa noite. Senhora presidente, até o momento está suspenso a CPI não parou, o que está parado é o governo aí do Executivo. Ontem foi protocolado nesta casa a liminar do juiz, doutor Felipe, suspendendo a nossas Não foi o doutor Felipe, Charles, foi o doutor Felipe negou a liminar. Do promotoria, desculpa. Como foi informado que a CPI, da qual sou relator, se encontra suspensa temporariamente, quanto restava poucos dias para a sua conclusão, o que posso lhes dizer é que, mesmo assim, a nossa missão foi cumprida. Sim, porque o que nos cabia como representantes do povo na investigação foi cumprido. Basta ver a agenda de visitas às autoridades das mais variadas atribuições, desde a Polícia Federal, passando pelo Ministério Público Estadual, especializados em crimes de agentes municipais, a Procuradoria Federal da República em Minas Gerais, a Procuradoria-Geral de Justiça, até o Tribunal de Contas. Isso tudo para solicitar-lhes a atenção e acompanhamento dos gastos da administração municipal, que, a bem da verdade, usa o dinheiro suado do povo trabalhador e precisa fazê-lo com respeito. Desde o mês de julho, quando nomeado a CPI, e a mim, honrosamente, coube a tarefa de relatar os trabalhos, sempre apoiados pelos meus valorosos pares, o terceiro membro, o Raimundo, e a presidente Nilma,
me dediquei totalmente à missão de investigar o que, de fato, sucedeu com a contratação dos serviços de digitalização de documentos, com a aquisição de medicamentos, com o pagamento de plantões médicos, com a contratação da empresa para realizar a Festa da Batata de 2013, e o que, efetivamente, motivou a contratação milionária da consultoria Aquila, quando o município já contava com tantas outras consultorias fazendo os trabalhos semelhantes. Nessa tarefa árdua, não houve só ônus, com a perda de alguns amigos aparentes, desagradados com a busca da verdade, houve sim bônus, porque se perdi alguns amigos, provavelmente nunca os tive, de verdade. Ganhei muitos outros, e ganhei principalmente de mim mesmo um novo ser, imbuído do dever e da coragem de levar até o fim a tarefa que me foi confiada. Ainda que contra a vontade dos poderosos, os mesmos que tentam calar a CPI, induzindo o judiciário a erro, mas, certamente, com a atuação eficiente da assessoria jurídica da Casa, brevemente a verdade será restabelecida e a CPI poderá concluir seus trabalhos. Trabalhos que, aliás, renderam excelentes frutos, e não só para identificar os maus feitos e os malfeitores, também para permitir que sejam sugeridas novas práticas de administração municipal. E esse novo ser, mais que identificar os malfeitos, para que nunca mais se repitam, que quer contribuir para que não mais se gaste o dinheiro do povo de forma tão aleatória e despreocupada como se viu até aqui. A Festa da Batata, por exemplo, precisa deixar para nossa cidade mais do que uma data importante no calendário, em que se realizam shows com artistas famosos. Deve envolver a busca por novos talentos, estimulando a criação artística, cultural, enfim, ao invés de trazer artistas de fora, podem trazer também grandes artistas, mas valorizar os artistas da cidade. Apresentar aos nossos dentro e fora de Ouro Branco, para que encantar multidões pelo país. É possível, basta que se dedique, não podendo, por isso mesmo, a secretaria ficar de braços cruzados. É necessário criar projetos permanentes de educação musical nas escolas, ativar a banda mirim e outras atividades culturais. Sobre as licitações, para que não se desperdice milhões, é essencial que se invista nos servidores efetivos, estruturando um grupo bem treinado para realizá-las. Os nossos servidores efetivos, têm excelentes servidores efetivos na administração, de modo independente, seguro, atento à legislação e sob o acompanhamento da controladoria do município. Não dá mais para ver a contratação de fornecimentos tão importantes como o de medicamentos com tanto desmazelo e descontrole. Por fim, senhora presidente, senhores vereadores, quanto à contratação de consultorias, é fundamental que, antes de tudo, se busque na própria casa, dentre os servidores efetivos, aqueles que podem muito bem e apenas pelos custos dos próprios salários realizar tais serviços. Lógico que para isso será necessário prepará-los, o que merecerá o investimento, aí sim, inteligente e duradouro na capacitação. Com essas palavras, senhora presidente, senhores vereadores, quero dizer que além dos muitos atos que investigamos e nos permitiu entregar às vossas excelências, às autoridades públicas, o relatório parcial da CPI, também pudemos identificar a absoluta necessidade de estimularmos a cooperação e a solidariedade para que Ouro Branco veja novos tempos na administração municipal. Por isso, quem pretendeu calar a CPI perdeu a oportunidade de utilizar esse esforço em favor da verdade e das boas práticas na gestão pública. Senhora presidente, eu me sinto cumprido no mandato, que esse é o papel real do vereador, que é investigar, fiscalizar o trabalho dos atos do Executivo. Me coloco à disposição para quem quiser tirar mais dúvidas, mas agradecer à vereadora Nilma, vereador Mundinho. Foi um trabalho muito importante para o nosso mandato. Aqui nós não fazemos palco para política, nem discurso inflamado, nós estamos exercendo o nosso papel, que é defender os direitos da população. São essas minhas considerações referente à CPI, senhora presidente. Outros assuntos, senhora presidente, referente à Operação Tapa Buraco e Iluminação Pública. Na verdade, eu quero agradecer e parabenizar o apoio e a dedicação do secretário de Obras, do Lima, intensificar a Operação Tapa Buraco. Já tinha mais de 3 meses que a empresa estava sem receber, e agora as nossas vias estão todas sendo recapeadas. A gente precisa que isso seja feito constantemente, porque está cheio de buracos as vias. Então é bom que o Executivo pague a empresa de prestadora de serviço da Operação Tapa Buraco. Até o momento, a empresa de iluminação pública não recebeu
os seus recursos, que a prefeitura está em débito com a empresa. Creio eu que talvez na próxima semana a empresa deve voltar a prestar esse serviço de iluminação pública, que são serviços básicos para essa cidade, a população poder ir e vir, os nossos deficientes, os nossos motoristas poder transitar com tranquilidade. E também, senhora presidente, diversas reclamações, estive até com o vereador Paré hoje, diversos moradores reclamando das estradas das comunidades rurais. Eu vou, mais uma vez, relembrar a Teia, que era secretária de obras, hoje ela é secretária de planejamento, o Dezinho, a senhora prefeita, para transitar nas estradas rurais, porque é de lá que saem os nossos trabalhadores e que fornece nossa alimentação aqui, senhora presidente. Peço muita força e dedicação dos nossos vereadores aqui para reforçar o meu pedido aqui referente às estradas da cidade. A questão também, senhora presidente, voltando à iluminação pública, que nos bairros Bela Vista, a comunidade Olaria, João Gotti, na própria Eduardo Nicomedes, que é próxima à saúde mental, outras vias também, está intransitável porque não tem iluminação e assim, o índice de criminalidade tem aumentado e com essa iluminação precária vai só aumentar. E aí não tem como a gente minimizar essas deficiências aí com a iluminação pública. Senhora presidente, o outro assunto é referente ao transporte público. Graças a Deus, o nosso parecer da nossa consultora jurídica está chegando na casa, que porque a gente vai entrar no Ministério Público para essa empresa sair do município. O Executivo já abriu o processo administrativo contra a empresa de transporte público, mas o nosso parecer vem para reforçar a saída da empresa Paraíso, porque os funcionários, os trocadores, estão sem receber os salários. Eles tinham que receber a primeira parcela do 13º salário, até o momento nada. Vale transporte dos nossos servidores municipais chegando atrasado. Os nossos os munícipes, tanto o Zé Pedro quanto ao Zerli, o Wellington, eles estão questionando e cobrando e pressionando, que é direito deles, um transporte de qualidade para toda a população, senhora presidente. E outro assunto, senhora presidente, referente ao projeto que está entrando nessa casa, já foi protocolado e apreciado, será a audiência pública será quinta-feira às 15 horas, sobre a quinta-feira às 15 horas, quinta-feira, dia 3, sobre a taxa de iluminação pública, a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. A população que está nos assistindo ao vivo agora pela internet, eu gostaria de convidar a todos para vir aqui discutir sobre essa taxa, que querendo ou não, o projeto vai estar aqui e a gente precisa discutir isso juntamente com a população. Não é simplesmente o Executivo encaminhar o seu projeto e achar que todos vão votar. A gente sabe que iluminação pública, a gente está precário, mas a gente precisa discutir isso com a população, porque vai mexer no bolso do contribuinte. Também, senhora presidente, como está próximo do recesso, quero deixar aqui à disposição da nossa população urbranquense, mesmo com recesso, o nosso gabinete continuará ativo, porque os problemas da cidade não param e esse desgoverno tem que ter vereador na cola, e a população na cola dos vereadores, senhora presidente. Outro assunto, senhora presidente, agradecer e parabenizar a senhora pela emenda captada pela deputada Dâmina do nosso partido PMN. A população do bairro São Francisco tem agradecido a senhora pela senhora ter captado esse recurso de drenagem e pavimentação daquelas 5 ruas do bairro São Francisco. Aquele bairro precisa de muita atenção. Agradecer a senhora, a deputada do nosso partido do Maurício Neiva também, pela emenda destinada à nossa cidade. São só essas minhas considerações, senhora presidente. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Charles. Obrigado pela sua manifestação quanto à emenda da deputada Dâmina Pereira, e informar que a prefeita já foi informada e notificada desse recurso que se encontra na Caixa Econômica Federal, aguardando apenas a apresentação do projeto para que ele possa ser utilizado da melhor maneira possível na pavimentação daquelas 5 ruas do bairro São Francisco. Convido o vereador Ivo Pereira Filho para o seu pronunciamento. Senhor presidente, eu peço permissão para falar daqui mesmo. Fique à vontade, vereador. Então, primeiramente, boa noite a Vossa Excelência e a todos os demais vereadores, secretárias, munícipes aqui presentes, pessoal da TV Lafayette. Eu hoje quero fazer agradecimentos. Eu quero até aproveitar as palavras do senhor Charles, que foram bastantes de agradecimentos. Também quero agradecer, vereador.
Eu quero começar aqui falando sobre o ex-prefeito Hélio Campos, o qual esteve em minha casa, e eu fiquei muito agradecido com a visita dele, porque lá esteve por muito tempo, onde podemos conversar sobre vários assuntos. E o assunto muito interessante, o que mais conversamos, foi sobre política. Então eu quero agradecer a presença dele e dizer que as portas da minha casa estão abertas para ele, o momento que ele quiser lá aparecer, porque devo dizer que aprendi muito com ele. Embora eu seja mais velho do que ele e mais velho dos outros que lá estiveram, mas o conhecimento eu não chego nem aos pés dele, e quero agradecer por isso. Quero agradecer também a presença do deputado Gleicon Franco, onde lá esteve falando, comentando, falando sobre a política brasileira, falando sobre os acontecimentos, falando sobre as vergonhas do Brasil, e falando também que essas vergonhas incluem todos os políticos, não só os que estão lá praticando maus atos, mas na boca do povo. A política brasileira envolve todos os políticos, não só, começa desde os vereadores até o presidente da República. Então todos nós estamos nesse meio. Mas gostei muito da visita dele e gosto sempre, porque sempre ele está lá em minha casa, onde podemos conversar muito. Outra coisa também, é uma pessoa que tive a oportunidade de conversar por 2 vezes, é o senhor Juan. Ele esteve há pouco tempo em minha casa, esteve lá ontem novamente. Eu vi que é um senhor de muito conhecimento político. Fiquei até sabendo que é um pré-candidato a vereador, e devo dizer ao senhor Juan, vá sempre lá em casa. Eu espero que tenha sucesso nas eleições para vereador, porque é um bom candidato. E não poderia deixar também de aqui falar sobre o senhor Pérez, conhecido como Perinho. Embora não esteve em minha casa, mas li sua matéria no jornal Ponto de Vista. Gostei muito, quero parabenizá-lo. E foi até comentado por várias pessoas sobre a sua entrevista, a sua matéria, porque foi uma pessoa que deu a sua entrevista sem denegrir a imagem de alguém. Como ele é um pré-candidato a prefeito, já foi falado, já está, saiu até no jornal Ponto de Vista, matéria dele mesmo, feita por ele. Eu quero parabenizar pelas suas palavras e dizer que ele é um grande empresário, e que nessas empresas que possuem em Ouro Branco, ele dá vários empregos para muitas pessoas. E se ele é um grande empresário e tem sucesso, é porque tem planejamento. E uma pessoa, para ser candidata a prefeito ou ser prefeito, ele tem que ter planejamento. E o que já foi dito por várias pessoas é fazer planejamento, planejar as coisas, não ficar difamando, igual certos candidatos que vão ao jornal para difamar ex-prefeito, para falar de ex-prefeito, que eu nunca vi na história de Ouro Branco nenhum ex-prefeito um difamar o outro. E foi o que o senhor Pérez fez no jornal Ponto de Vista. Fez suas críticas, mas críticas construtivas. Então, parabéns, senhor Perinho. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador pronunciou meu nome, posso fazer minhas considerações? Rápido. Na verdade, é só referente ao deputado Gleicon Franco. Eu estive com ele em outros momentos, ele até é parceiro do senhor vereador Ivo. Eu quero agradecer ele, porque ele tem aberto os horizontes do Alto Paraupeba, senhor presidente. A gente abre diversos jornais aí da região e só vê coisa positiva referente ao mandato do Gleicon Franco. Não é o deputado que eu apoio, que o deputado que eu apoio é o Fred Costa, mas é um deputado que tem o respeito da minha família, e eu acredito que com a presença e a atuação do Gleicon Franco, nosso Alto Paraupeba só tem a ganhar. São só as minhas considerações. Obrigado, senhor Ivo. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Aparecido Ferreira Barbosa, para o seu pronunciamento.
Senhora presidente, boa noite. Mesa diretora, vereadores, vereadoras, público aqui presente, povo, você que está nos assistindo agora em tempo real, a você que nos assiste pela TV Lafayette, quero agradecer a cada um de vocês que nos acredita em nós, que nos acompanha, que participa realmente da nossa política. Bom, primeiro aqui, como o assunto aqui ele vem mais da CPI, eu não posso deixar de a minha hombridade à vereadora Nilma, que é da comissão da CPI, ela, Charles, Mudinho, eu quero aqui de coração dizer a vocês, parabéns pelo trabalho, vocês não mediram esforço, vocês trabalharam todos os dias, eu sou testemunha do trabalho seus, que muitas das vezes, pessoas poderão até criticar, mas esta é a função, esse é o dever, graças a Deus, vocês estão cumprindo com seus papéis, parabéns, eu acredito, sempre gritei, a política tem jeito, sempre falei em palanque, às vezes me amedrontei e me perguntei a mim mesmo, será se tem mesmo? Será se a política tem jeito? Mas, vendo esse trabalho, criado com essa comissão, pela Nilma, Charles e o Mudinho, acreditei, agora eu já comecei a entender que poderá ter jeito sim. Eu estava até desanimado, porque para iniciar, abrir essa CPI, precisava de assinaturas, alguma assinatura. Mesmo eu sendo do partido do PSL, que coligou com o partido da prefeita, no qual eu apoiei, bati nas portas, pedi voto, disse à nossa população que ia ser uma administração invejável, que ia fazer muitas coisas. E eu tenho meu dever e minha obrigação, até meu último dia que eu estiver aqui, eu vou falar isso e vou cobrar. É direito meu. Eu disse nas ruas, eu apoiei, eu trabalhei, eu fiz a propaganda para elegê-la. É a nossa administração. Eu tenho esse direito. Criamos sim, assinamos. Eu, Geraldo Pedro, Imar, Rodrigo, o Neném, assinamos para a abertura da CPI. Criou a comissão, criada pela Nilma e o Charles, Mundinho. Fiquei satisfeito e percebi que realmente tem pessoas com interesse e com apego realmente ao nosso povo, com compromisso. Parabéns, vereadora Nilma, presidente da CPI. Você vai ter meu voto de confiança. Você, Charles, pelo seu trabalho. Você, Mudinho, também como terceiro membro da comissão. Eu participei de uma comissão aqui, senti vergonha. Em outros mandatos, senti vergonha. Como que foi? Essa foi a diferença. Essa fez a diferença. Isso vai ficar na minha memória para o resto da minha vida. Que a passada eu senti vergonha. A passada eu tive vergonha como que foi criada aquelas comissões. Eu não quero pedir desculpa a vocês que participaram, aonde eu enfiei numa garateia. Tem vergonha. Agora vocês, eu falo de voz alta, em público, parabéns, porque agora eu comecei a respirar e entender que ainda tem pessoas idônicas e pessoas que querem o melhor para o nosso povo. Agora me admiro e me assusto. Quando você não deve, você não teme. Agora, por que tantos apavoramento, tanto abafamento, se está tudo certinho? Se está tudo certinho? Está tudo certinho, não precisa ficar abafado, não, ué. Está tudo certo, ué. Mas, parabéns, parabéns. Eu tenho verificado, viajado, conversado em diversas câmaras, presidente de câmara, na nossa cidade mineira, converso com diversas pessoas, me sinto muito honrado e orgulhoso de dizer, eu sou vereador da cidade de Ouro Branco. A nossa reunião é transmitida pela TV Lafayette em tempo real, as pessoas participam, tem pessoas que entendem realmente da política, participam conosco. Quero agradecer a cada um de vocês que participa conosco, ao vivo e a cor, você que está participando aí pela internet, você que nos assiste pela TV Lafayette, e lê o Jornal Ponto de Vista, apesar de que é muito pouquinho o Jornal Ponto de Vista, a gente nem quase vê esse Jornal Ponto de Vista, mas alguns lê, uns gatos pingados. Parabéns você que faz essas leituras, que hoje o povo está bem preguiçoso. Bom, parabéns, repito. Traz uma preocupação, quando a redução, dispensando pessoas, me preocupa,
Eu conversei com diversas pessoas que precisam de trabalhar e produz e trabalha, presta serviço para o nosso povo. Eu fico preocupado, essas pessoas vai sair e deixar os apadrinhados. Olha que brincadeira, eu conheço de um a um. Cuidado com essas coisas, cuidado que não foi isso que a gente falamos, não foi isso que a gente conversamos, não foi isso não. Respeita o profissional, respeita aquela pessoa que está trabalhando, seja ela auxiliar de serviço, varredeira, não importa o cargo, desde que ela está trabalhando honestamente, respeita, porque o funcionário público, sendo ele contratado ou concursado, bom, ele nos representa, ele representa o vereador, a administração, o prefeito. Agora, por maldade, mandar aquela pessoa embora de apadrinhamento e segurar as pessoas para apadrinhamento, me desculpa, eu estou aqui, Deus vai me dar vida e saúde, peço a Deus, o que eu peço para Ele é vida e saúde. Ele já me deu muito, mas já me deu foi muito. Eu peço para Ele vida e saúde para me estar defendendo a nossa população e o nosso povo, no qual eu disse e prometi e jurei, eu sou fiel, e levo a minha mão, me estendo diante a toda a nossa população e digo, eu sou fiel, prometo e juro. Eu tenho tristeza de ver a chamada demagogia, isso mata qualquer ser humano, demagogia, isso é muito ruim, isso é muito feio, maldade no coração. Quero dizer que nesse final de ano, nós estamos finalizando, terminando já esse 2015, mas vamos abrir o nosso coração, para que a gente possamos juntos fazer um trabalho melhor para a nossa população, que no qual nos acreditou e confiou. Quero repetir direto, constantemente, esse meu dever, essa minha obrigação, não vou faltar com ele. Pode fazer crítica, quem quiser, o que vem do baixo não me atinge, porque eu tenho mais forte, que é o Deus, é o nosso Pai. Esses podem ter certeza, esses podem criticar a gente que está aqui, que é o menor, mas a força de Deus, rapaz, ela pesa, bobo, ela pesa, vejo vibrando e criticando pessoas que ficam por aí fazendo crítica, debochando das pessoas, que deveria ter respeito com o prêmio que Deus deu para ele, que foi o seu diploma de vereador, que foi o seu diploma de prefeito, que foi o seu diploma de vice-prefeito. Também os secretários são diferentes também, que ele também representa o povo. Seja ele secretário, seja ele gerente, auxiliar de serviço, seja ele qual for, ele representa o nosso povo. Pode ter certeza disso aqui. Esse exemplo de vida, eu tenho fé em Deus, que eu vou deixar para nosso povo, crianças, pessoas que não estão nos assistindo, jovens, pessoas da minha idade. Todos nós temos direito de participar da política, participar de cargo público, seja qual idade que for. Eu tenho muito respeito com os nossos jovens, aposto e acredito neles, que o futuro do nosso Brasil é vocês jovens, é vocês crianças, mas não posso deixar e nem desmerecer os nossos senhores de idade, pessoas da minha idade, que também têm um trabalho, a responsabilidade e que representa muito a nossa cidade de Ouro Branco, representa o povo, representa a sua família, é idônea, tem linha, tem caráter, e trabalha, sabe administrar, tem um carinho enorme, muito grande. Bom, veja bem essa administração, e vem esse projeto para cobrar iluminação. Para cobrar iluminação, tem que ter bons passeios para as pessoas transitar, ruas boas. Você não tem rua, você não tem um passeio, você não tem uma boca de lobo. Rua, para mim, virou um córrego seco. Na época da seca, está lá aquele córrego seco, veio a chuva larga, enchente, parecendo a cachoeira do Paulo Afonso, ali perto ali da igrejinha Mãe dos Homens, cachoeira do Paulo Afonso. Uma administração que não sabe fazer um cálculo, nem de uma rua que possui 60 metros de comprimento, qual o tipo de boca de lobo que ela pode usar para fazer esse escoamento. Sai alargando, enchente, inundando casa de um, casa de outro, não respeita as pessoas. É isso que eles deveriam saber, verificar e conhecer melhor uma cidade, abrir rua sem prejudicar a ninguém, que tem como, Deus de quê? Tenha engenheiro, pessoas com formações, não há necessidade.
Eu aqui deixa eu terminar como Mais 5 minutos, líder. vereador, Obrigado, como líder. obrigado. Fique à vontade. Eu admiro quando o profissional, o secretário, seja ele qual for, ele faz um trabalho bom. Eu não vou parabenizar ele, não. Eu só vou dizer, você fez um trabalho legal, não fez mais do que o seu dever, sua obrigação, você recebe para isso, é seu dever, você dirige muito bem. Não, é sua obrigação é dirigir bem, aí. Você vai sair matando os outros pelas ruas? Não é isso. Bom, mas o que eu quero falar na rua do senhor Jacó, Rua do Jacó, constantemente fiz uma indicação, pedi asfaltar ou fazer um novo calçamento, que ela é escorregadia. Diversas pessoas já se tentaram, quebraram um pé, braço ali. Eu tenho uma indicação ainda de quando parece que foi 2008 que eu fui vereador aqui 6 meses, eu fiz essa indicação, está lá, os paralelepípedos, todo apontado em tempo de machucar as pessoas. Você vai na rua João Catarina, em frente da dona Raimunda, falecida, ali, próximo à casa do senhor Geraldo Pedro. Que vergonha, mas que vergonha, gente. Rua João Catarina. Gente, aquela rua é uma rua de acesso do centro, ligando até sempre para Ouro Preto. Gente, mas que vergonha. Aquilo ali, um estreitamento. Aí quando a gente pega o microfone que começa a falar, eu estou falando, é para o bem comum do povo. Eu estou dizendo, nem em nome do compadre, da comadre, do Sozé, não. Eu estou dizendo em nome da nossa população de Ouro Branco, no qual eu represento. Repito, tive 400 votos, mas eu sou representante do povo. Olha, a comunidade que tem uma pessoa, não importa em que partido que ela votou, que religião que ele é, eu sou o seu representante. Não importa em que religião, em quem você votou. Eu assumo, digamos que às vezes existem pessoas, o vereador tal, eu não gosto, não tem problema, você não gostar, mas eu sou o seu representante. Eu assumo um diploma que o povo me deu, que Deus me deu, eu honro ele, eu sou o seu representante. Eu não sou representante de meia dúzia de pessoas, não. Eu não. A partir do momento que o vereador, ele se elege a vereador, ele representa o povo de comunidades rurais, centro, de todos os lados, pessoas também flutuantes, que são na faixa etária mais ou menos de 10 mil pessoas. A partir do momento que essas 10 mil pessoas estejam aqui na nossa cidade de Ouro Branco, também é ouro branquense, ele está também ajudando o nosso progresso da nossa cidade. Quero agradecer a cada um de você, que aqui vem na nossa terra, Deus quando veio ao mundo, ele não escreveu e disse assim, olha, Deus quando veio ao mundo não deu terra para ninguém não, a terra é de todos. Eu nunca vi uma escritura assinada por Deus, é do Sozé, do Joaquim, não, a terra é de todos, nós estamos cuidando, tomando conta, e você é mais um zelador, e mais uma das pessoas que vem para nos ajudar a cuidar da nossa querida, belíssima cidade de Ouro Branco, no qual eu tenho um carinho muito grande, um apego. Que Deus abençoe a cada um de vocês, morador, você morador que aqui vive, a você que abraça cada um de vocês que está vindo de fora, é um carinho. O povo de Ouro Branco tem um coração diferenciado, é um coração bondoso, coração amoroso, que respeita e dá carinho a todos. Que Deus abençoe e proteja a todos e todas. Mas eu não posso deixar de dizer a minha indignidade de ver a administração, que a arrecadação não caiu, nada, e fica enxilicando e dizendo que tem crise. Que crise? Só se for crise de choro, crise de teatro, essas coisas. Aí você vai, essas obrinhas que vai inaugurar aí, está achando que está fazendo uma coisa toda, mandou um convite ali, obrigado pelo convite, mas eu não estou nem ligando, aquilo achando que está fazendo vantagem, ali não tem vantagem não, a maioria daquilo ali é emenda parlamentar, foi deputado que repassou dinheiro. Eu quero saber, do nosso dinheiro, da nossa arrecadação, é acabar com esses trem, é isso que eu quero saber, Senhora presidente, muito obrigado a senhora, obrigado a todos e todas, funcionário da casa. Quero agradecer você que está aí sintonizado aí também ao sábado na TV Lafayette nos assistindo, muito obrigado. A você que está em tempo real, a você que está aí, obrigado a cada um de vocês. Segunda parte, ordem do dia. Projeto de lei 12 de 2015, que dá denominação à sede do SAMU que menciona. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer ao projeto de lei 12 de 2015. Voto da relatora. Essa relatora, analisando o referido projeto de lei,
é favorável ao mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Nilma Aparecida Silva, relatora. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das... Coloco o projeto de lei 12 de 2015 em primeira discussão. Presidente, esse projeto tem o meu voto favorável, inclusive a Janaína, uma pessoa que ainda hoje me lembro do sorriso, da disposição e da alegria dela em atender os nossos munícipes, mesmo estando ela à frente de um trabalho tão árduo, que é o SAMUR, que está sempre atendendo casos graves. O nome e a homenagem é merecida, tem o meu voto. Eu também quero aqui deixar a minha manifestação de apoio ao projeto e lembrar que ela foi uma socorrista do SAMUR. Então, merecidamente, o nome dela ser emprestado para homenagear a sede do SAMUR é extremamente importante. Uma pessoa que trabalhou, que eu tenho certeza absoluta que onde quer que ela esteja, ela vai ficar muito feliz com a aprovação dessa lei. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, encerra essa discussão. Coloco o projeto de lei 12 de 2015 em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 12 de 2015 em primeira discussão e votação. Senhora Presidente, eu solicito de Vossa Excelência o vídeo plenário a dispensa de intertícios para a segunda discussão, segunda votação e a redação final do projeto em tela. Pedida regimental, coloco o requerimento em discussão única. Não havendo quem queira se manifestar, encerra essa discussão, coloco o requerimento em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Portanto, aprovado o requerimento, passamos à segunda discussão do projeto de lei 12 de 2015. Em discussão. Encerra essa discussão. A segunda votação do projeto de lei 12 de 2015. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 12 de 2015 em segunda votação. Portanto, a redação final ao projeto de lei 12 de 2015 está em discussão única. Encerra essa discussão. A redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final ao projeto de lei 12 de 2015. Projeto de lei 73 de 2015, que dá denominação à via que menciona. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer ao projeto de lei 73 de 2015. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 73 de 2015. O referido projeto de lei dá denominação à via que menciona, Rua Alberto Salgueiro. Essa relatora, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Nilma Aparecida Silva, relatora. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2015. Nilma Aparecida Silva, Imar Vieira, suplente, Ivo Pereira Filho. Em discussão, o projeto de lei 73 de 2015. Em discussão, senhora presidente. Fique à vontade, vereador. Primeiramente, eu quero agradecer aos familiares do senhor Alberto Salgueiro por autorizar para denominar uma das vias ali próximo ao bairro Siderurgia. Agradecer o Enio, a esposa do Enio, que é a Dirce, o voto dos 3 vereadores aqui. Lembrando que o Alberto Salgueiro foi um grande homem nessa cidade, um dos grandes fomentadores da produção de abacate. Mais uma vez, eu quero agradecer aos familiares, porque ele é um grande homem merecedor dessa denominação. São só essas minhas considerações, senhora presidente. Continue em discussão. Eu quero parabenizar também as pessoas que deu o nome, né, Sr. Alberto Salgueiro. Sr. Alberto Salgueiro, produtor de abacate, dos primeiros. Eu lembro muito bem do Sr. Alberto Salgueiro, até lá no Morro do Gabriel, ainda buscando abacate. Lavoura de abacate aqui ainda no município aqui de Itaverava, em diversos lugares, aqui comprando abacate aqui na nossa cidade de Ouro Branco. Pessoa muito batalhador, lutador, uma família maravilhosa, irmão do Bitinho, família muito bacana. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, eu quero parabenizar o vereador Charles pela indicação do nome de Alberto Salgueiro, uma via pública de Ouro Branco, uma família tradicional, uma família muito conhecida, trabalhadora, que com certeza contribuiu muito com a cidade de Ouro Branco e ainda contribui.
lembrando, muito bem lembrado do vereador Aparecido Ferreira Barbosa, que ele é irmão do mestre Bitinho, que é outro pessoa que contribuiu e contribui até hoje com Ouro Branco, porque o legado que ele deixou continua na memória e na atividade de muita gente. Eu tenho certeza que é uma das indicações merecidas que essa casa hoje está aprovando. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, encerra a discussão. Coloco o projeto de lei 73 de 2015 em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 73 de 2015 em primeira discussão e votação. Da mesma forma, senhor presidente, eu solicito a dispensa de intertícios para a segunda discussão, segunda votação e a redação final do projeto. Coloco o requerimento do vereador Geraldo Pedro da Silva em discussão única. Encerra a discussão, coloco o requerimento em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, passamos o projeto de lei 73 de 2015 à segunda discussão. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, encerra a discussão. O projeto de lei 73 de 2015 está em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 73 de 2015 em segunda votação. A redação final, o projeto de lei 73 de 2015 está em discussão única. Encerra-se a discussão, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final ao projeto de lei 73 de 2015. Veta ao inciso 4º, artigo 6º da proposição de lei 37 de 2015. Quero lembrar que maioria absoluta para ser rejeitado o artigo 2º da Lei Orgânica e 58 da Lei Orgânica do município de Ouro Branco. Solicito da comissão especial, formada pelos vereadores Nilma Aparecida Silva, Charles Silva Gomes e Imar Vieira, o parecer sobre o veto ao inciso 4º do artigo 6º da proposição de lei 37 de 2015. Parecer da comissão especial sobre o veto de proposição de lei número 37. Veta a proposição de lei 37 de 2015, que autoriza a concessão de uso especial de bens públicos integrantes da praça de eventos do município de Ouro Branco. Voto da relatora. Ao analisar o veto, essa relatora manifestou-se contrária ao mesmo. Nilma Aparecida Silva, relatora. A comissão especial acolhe o voto da anúncia relatora. Nilma Aparecida Silva, Charles Silva Gomes e Mar Vieira. Presidente, a senhora poderia ler o veto só para a população entender por que somos contrários? Vereadora, eu vou fazer a leitura breve desse veto, porque ele é grande. Tá? Cuida-se de proposição de lei de autoria do Poder Executivo Municipal a conceder direito especial de uso de bens públicos integrantes da Praça de Eventos de Ouro Branco para implantação de atividades comerciais de atendimento ao público, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, observados os requisitos previstos nessa lei e na legislação aplicável. Na fase de tramitação da proposição, esta edilidade houve por bem alteração nos termos do projeto inaugural, fixando o prazo de 2 anos com teto máximo para o contrato de permissão ou concessão, como se demonstrará em seguida. Trata-se de prazo exíguo e que impedirá que o Poder Executivo exija maiores investimentos do permissionário ou concessionário. Basicamente, a prefeita está informando que, ela, no entendimento dela, essa é uma matéria que não cabe à Câmara alterar. Confere, vereadora? Nós tínhamos alterado? Alterou. A gente... Qual que é a alteração que o senhor Geraldo tinha feito? É só porque tem tanto tempo... Passou para 2 anos a permissão de uso da praça de eventos. Prazo de o 2 anos.
O Contrato projeto de 2 anos. o pra- projeto- Ela quer de 2 anos. Não. O Não, senhor. É indeterminada. ela Eu- não determinou o prazo ela não determinou para a o prazo. concessão. A E concessão. E o vereador estipulou um prazo de 2 anos. E Como eu entendo que já estão prestes ao final do governo, deixaram fazer contratos aleatoriamente, eu preferi colocar essa emenda de 2 anos, que aí entra outro prefeito, pode querer cuidar da praça de evento, pode querer fazer lá, usar para realmente a finalidade que é o entretenimento popular do nosso município, e fica com um contrato de 10 ou 15 anos com uma pessoa lá que não esteja atendendo a comunidade, a população. Por isso eu entendo que deveria ter um prazo vigente. A questão é o seguinte, no meu entendimento. A próxima gestão, se as pessoas que estão lá na praça de eventos estão prestando um bom serviço e têm uma atividade que demonstra o caráter social, o caráter importante da atividade, eu não vejo dificuldade dela conseguir renovar esses contratos, inclusive com essa Câmara aprovando novos prazos. Eu penso que esse cuidado de estipular um prazo é até uma forma de avaliação de tudo que está sendo feito nesse período. Após 2 anos, devemos continuar? Essa casa está aberta a apreciar qualquer proposta nesse sentido. Esse foi o meu pensamento e entendimento nesse projeto. Exatamente, é não assinar um cheque em branco. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar sobre o projeto, portanto, eu coloco o veto à proposição de lei 37 de 2015 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o veto permaneçam como estão. De acordo com o veto significa estar de acordo com a prefeita. De acordo com o vereador Geraldo Pedro, significa levantar. Eu acho que, diante da nossa legislação, não precisa nem da gente falar, contar nominalmente. As meninas vão cuidar disso, mas foi rejeitado o veto. Portanto, permanece 2 anos para a concessão deste bem público. Eu agradeço aos vereadores que acompanhou a minha emenda e saber que tem pessoas que se preocupam com o bem-estar da comunidade. Aprovado o veto ao inciso 4º do artigo 6º, rejeitado o veto ao inciso 4º do artigo 6º da proposição de lei 37 de 2015, em discussão e votação única. Requerimento 76 de 2015. Solicito ao vereador secretário a leitura do requerimento. Requerimento 76/2015. Vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2 do artigo 106, únicos ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 1º do corrente o presente requerimento. Os projetos de lei número 74 e 75/2015, bem como a dispensa de interstício para apreciar as referidas matérias em segunda discussão e votação e redação final. Ivo Pereira Filho. Em discussão o requerimento. Senhora presidente. Pois não, vereador. Eu fiz esse requerimento porque, por causa dos 2 projetos que eu fiz, e uma academia já vai ser inaugurada agora dia 7. Então, se não for aprovada hoje, a academia será inaugurada sem o nome, se porventura for aprovada aqui. Então, se porventura for aprovado, eu também quero pedir a Vossa Excelência para que encaminhe amanhã para o jurídico da Prefeitura, para que possa dar o parecer dele e encaminhar ao Executivo. Perfeitamente, vereador. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, encerra-se a discussão. Portanto, coloco o requerimento 76 de 2015 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Portanto, aprovado o requerimento, passamos à discussão dos projetos em tela. Projeto de Lei 74 de 2015, que dá denominação Academia da Saúde, que menciona: solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer ao projeto de lei 74 de 2015. Vereadora, eu gostaria de pedir vistas a esse projeto, mas gostaria de explicar para o vereador Ivo. Essa Academia da Saúde, ela é uma emenda parlamentar do deputado Padre João,
E a Associação de Bairro do bairro 1º de Maio, sabendo que eu, Geraldo Pedro e Neném somos do PT, pediu para nós que conversássemos com o senhor Ivo, porque eles tinham lá a intenção de nominar com o nome do seu Augusto, que foi presidente da Associação de Bairro. E o que aconteceu, me parece que foi um desencontro. O senhor José Pretinho, como é conhecido, procurou o prefeito, vereador Ivo, e pediu para ela que nominasse com o nome do senhor Augusto. Parece que a prefeita não deu importância ao pedido da associação e não apresentou esse projeto nessa casa. Então, vereador, eu gostaria que o senhor, por gentileza, pudesse estar conversando com a Associação de Bairro do 1º de Maio, para que entrassem num acordo sobre essa denominação, porque o senhor apresenta o nome do senhor Cordovil Rodrigues Pinheiro e a associação pede que seja o nome do senhor Augusto. Então, eu vou pedir, vice-vereador, para que o senhor possa tenha tempo de dialogar com a Associação de Bairro do bairro 1º de Maio. Pedido regimental, concedo vistas ao pedido da vereadora Nilma Aparecida Silva. Projeto de Lei 75 de 2015, que dá denominação à Academia de Saúde que menciona. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação parecer ao projeto de Lei 75 de 2015. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de Lei 75 de 2015. Relatório. O referido projeto de lei dá a denominação Academia da Saúde, que menciona Antônio Marciano Batista. Voto do relator. Este relator, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Charles Silva Gomes, relator. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2015. Charles Silva Gomes, presidente. Nilma Aparecida Silva, vice-presidente. Imar Vieira. Lembrando que o parecer tem 2 assinaturas. A minha é do Imar. 2 assinaturas é o suficiente, vereador. Sim. Portanto, coloco em discussão o projeto de lei 75 de 2015. Senhor presidente, só queria, para a fins de conhecimento, dizer que o senhor Antônio Marciano Batista é o senhor Batistão, falecido Batistão, que muito trabalhou aqui no município, trabalhou pela prefeitura até aposentar, que muito fez também pelo esporte de Ouro Branco. Então, para todos ficar sabendo, é o senhor Batistão. Em discussão, presidente? Continue em discussão. Parabenizar o vereador Ivo, o senhor Batistão, realmente, essa Academia da Saúde não poderia ter um nome melhor. Uma pessoa que, do seu jeito, com a sua simplicidade, com a sua humildade, tratou tanto da saúde das pessoas através do esporte. Tenho o meu voto favorável, o nome do senhor Batistão na Academia de Saúde. Solicita a palavra, senhor presidente. Continue em discussão. Eu quero parabenizar o vereador proponente e dizer que uma pessoa merecida, a homenagem merecida do Batistão, porque teve grande representatividade dentro do nosso município na área esportiva, na área social, uma pessoa de muito trabalho. Muito obrigado. Continue em discussão. Pela mesma forma, eu também quero parabenizar o vereador Ivo Pereira. O senhor Batista também atuou muito tempo lá no Serra Verde, Casa Grande, naquele time de Casa Grande, pai do Xó, do Vantuil, pai do Carlos, morador aqui da rua João Catarina, irmão do senhor Orlando. Muito bem, parabéns, senhor Ivo. Também tenho o meu voto com muita honra. Continue em discussão. Eu também quero parabenizar o vereador Ivo pela iniciativa. Aqui deixar o meu abraço à família do Batistão, do nosso amigo Vantuir, dos demais filhos. E realmente é lamentável a perda desse amigo querido, mas é importante a denominação para que ele seja lembrado pela posteridade como aquela pessoa de importância para a cidade de Ouro Branco, especialmente na área da saúde. Encerra essa discussão. Coloco o projeto de lei 75 de 2015 em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 75 de 2015 em primeira discussão e votação. O requerimento do vereador já não pediu para...
Eu acho que já tem um pedido, eu não fiz dispensa de intertício, porque já tem um requerimento. Tendo o requerimento sido contemplado com a dispensa do intertício, portanto, coloco o projeto de lei 75 de 2015 em segunda votação. Os vereadores, em discussão. Vereador Charles, vereador Ivo, vereador Luiz, atenção, é porque a gente está num momento de discussão e está fazendo um pouquinho de confusão aqui. Em segunda discussão, projeto de lei 75 de 2015. Não havendo quem queira se manifestar, encerra essa discussão, coloco o projeto de lei 75 de 2015 em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 75 de 2015 em segunda votação. Portanto, a redação final, o projeto de lei 75 de 2015, está em discussão única. Não havendo quem queira se manifestar, encerra essa discussão. A redação final ao projeto de lei 75 de 2015 está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final ao projeto de lei 75 de 2015. Senhora presidente. Pois não, vereador. Eu peço a palavra como líder do PMDB. Permissão concedida, vereador. 5 minutos, fique à vontade. Senhora presidente, eu quero falar sobre o pedido de vista da vereadora Nilma e dizer para a vereadora que ela está coberta de razão em pedir vista, porque é um direito de Vossa Excelência. Então, não sou contra nunca o que Vossa Excelência acabou de fazer, mas sou contra as atitudes do senhor Zé Pretinho, porque não deveria ter feito isso nunca, porque ele me procurou. E quando ele me procurou, eu já tinha entrado com o projeto nessa casa e falei com ele. E ele falou que não, que ele precisaria muito de colocar o outro nome, porque ele vai ser um candidato a vereador e precisaria de colocar outro nome. Eu falei com ele que não, porque eu já tinha conversado com os familiares do senhor Cordovil e eles aceitaram, gostaram muito, e eu fiz o projeto. E depois de tudo pronto, que ele me procurou para falar que tinha uma outra pessoa, o qual ele gostaria de colocar o nome. Eu falei com ele que, infelizmente, não poderia, porque eu já havia feito de tudo. Até o projeto já tinha sido feito, assinado pela presidenta, já tinha o parecer do jurídico, já tudo. Então, eu não tive como voltar atrás. São só essas minhas palavras. Obrigada, vereador. Passamos, então, ao grande expediente, duração 60 minutos. Pronunciamento popular, 10 minutos para cada inscrito. De acordo com o artigo 60 e 143 do regimento interno dessa casa, não poderá haver manifestação de aplauso ou reprovação por parte dos munícipes. Quero convidar o senhor José Pedro Cavalcante para falar sobre o Dia Nacional do Deficiente. Boa noite, senhora presidente Branca, senhores vereadores, senhores do munícipe, senhores da TV Lafayette. Como no dia 3 de dezembro, Dia Mundial do Deficiente, todo tipo de deficiência, eu parabenizo todo deficiente do mundo todo, que os vereadores que não sabem que o dia 3 de dezembro é o Dia Nacional Mundial do Deficiente. Eu fico muito satisfeito como eu chego esse dia e como eu tenho essa deficiência visual, e outros como Zerli, e tem o Hélio, que mora no Zé Augusto, como o Charlinho falou o nome deles, e eu fico muito satisfeito pelo nome do Charlinho, como falou o nome dos meus colegas, como ele sempre fala, como não tem uns deficientes aqui no momento, eu falo o nome deles lá no São Francisco, como tem lá, tem o seu Jair, tem mais outros deficientes cadeirantes. Eu sempre falei para ele, tem o Wellington Menezes, o Alho Menezes, que ele é morador daqui de Ouro Branco, mas trabalha em Belo Horizonte. Mas sempre ele tem a casa dele, eu sempre falo o nome dele, porque ele é o vice-presidente da Associação dos Deficientes do Novo Olhar de Ouro Branco. Eu sou presidente e eu agradeço a todos que no mundo todo, nós não queríamos, né, nessas horas, ser deficiente, mas como Deus sabe a hora, nós ficamos satisfeitos. Como uma pessoa é cadeirante, como uma pessoa não tem a perna,
uma pessoa não fala, não escuta. Isso daí é só Deus que sabe o motivo porque da pessoa. E como também, dia 13 de dezembro, é o Dia Mundial Nacional do Deficiente Visual. Eu gostaria que a senhora presidente Branca de Castilho pudesse uma homenagem, no ponto de vista, ao Dia do Deficiente Visual também. Como passou, como quinta-feira é Dia Deficiente Mundial, Nacional, gostaria que colocasse no jornal, se fosse possibilidade, homenagear o deficiente visual no mundo todo, no nacional. Se é possibilidade, se os vereadores ficarem satisfeitos, eu gostaria, e parabenizo todos os vereadores que, quem conhece alguns deficientes aqui em Ouro Branco, como é a maior dificuldade para a gente passar na cidade. E a gestão urbana, eu sempre discuto com a gestão urbana, não tem a prioridade para nada o deficiente andar. Como o Charlinho falou, o negócio dos ônibus, não tem o cadeirante, o Zerlin não veio aqui porque desse negócio do ônibus. É uma falta de respeito. A Cida Campos, teu irmão, que é deficiente, o Zé Eustáquio já até falou com o Zé, não precisa falar mais, não tem jeito de resolver, só se tirar esse ônibus daqui. Mas aí, como todo mundo sabe que quando eu falo e chego lá naquela gestão urbana, parece que é fechar as portas para os deficientes. E graças a Deus, como aquela mulher saiu de lá, que eu não quero falar o nome dela, está no lugar daquele senhor bom trabalhador, chama Belino, eu fico muito triste de tirar daquele homem também da planejamento, que aquele homem trabalhou, deu todo apoio para o pessoal de Ouro Branco. E Ouro Branco está fechando as portas cada vez, depois que saiu o Belino, saindo agora o Marcelo. Eu fico muito triste, como essa notícia, como falou, sobre o Marcelo também. Marcelo é um grande amigo meu, como ele já trabalhou na Lafayette, ele é concursado na prefeitura. E também, e todos os deficientes que estiver ouvindo, como eu mudei de assunto, e como todo deficiente que estiver ouvindo no momento, eu parabenizo todos os deficientes no mundo todo. Muito obrigado. Pela associação Novo Olhar de Ouro Branco, e parabenizo pelo nome da associação Novo Olhar de Ouro Branco. Muito obrigado, senhor presidente Branca de Castilho de Souza Cunha. Muito obrigado. Obrigado, senhor Zé Pedro. Eu quero também informar que, graças a Deus, nós conseguimos atender a uma demanda da associação e do Zé Pedro, que é o piso tátil, que será colocado na Câmara, que já está para chegar, já foi adquirido, e nós vamos implantar aqui na Câmara Municipal para facilitar o acesso ao deficiente visual. Depois, na discussão, Zé Pedro, você vai ter... Branca, eu agradeço muito também pelo esse elevador que 2 anos passado, como passou, e nunca um cadeirante subia aqui, vinha aqui. Mas eu falei para vários, pode ir lá que eu garanto, a partir do 1º de janeiro, que aquele elevador vai estar pronto no mandato da Branca. Olha aí, deve ser que não veio aqui no momento, mas porque não quis, mas que não teve tempo, com medo da chuva. Mas tem um elevador, tem um piso antirrapante, vai ter, em nome da Branca. Branca que tem um amor pelo deficiente, que ela sabe como é que é a dificuldade do deficiente, como anda e tudo. Outros que já passou nessa Câmara, parece que tem um coração, e aquele elevador, que um cadeirante doido para vir aqui e não vinha. Eu fico indignado com esses passados que já passou, esses presidentes que já passou, mas bate na porta da casa dos deficientes depois, que é baixinho, que não tem elevador, mas os deficientes estão de olho neles. Seu Zé Pedro, está de olho, não, está observando quando ele bater na porta da casa deles. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. No momento do debate, o senhor poderá retornar com a sua fala. Convido o senhor Roberto Fernandes Torres para falar sobre obras da administração pública. Boa noite, presidente da Câmara, boa noite, senhores vereadores. Gente, veja bem, outro dia o Ivo falou comigo que o bairro Serra era de responsabilidade de quem fez o bairro. E eu digo que não, pelo seguinte: o Silvio Mapa, na gestão como prefeito de Ouro Branco, aprovou o loteamento do Geraldo Gato. E hoje, o Geraldo da Costa Vieira, o Geraldo ia dar 6 lotes
para a prefeitura, para fazer um posto de saúde, uma praça, e ele não cedeu esses lotes, e o padre jogou uma dívida de R$643 mil no último ano de mandato, do segundo mandato da gestão do padre Rogério. E essa dívida, a Rosângela jogou para o fórum, e essa dívida se encontra hoje, era 643 mil, está em R$2 milhões, mais de R$2 milhões. E o Geraldo hoje está querendo dar 8 lotes, ou 10 lotes lá embaixo, para fazer uma praça, lá no bairro Serra. E eu queria saber se é o seguinte, se é a prefeita Cida Campos, ou se são os vereadores que estão travando isso. Hein, Branca? Eu te faço essa pergunta. Eu só te falo o seguinte, aqui nessa casa não chegou nenhuma manifestação dessa natureza, que eu tenha conhecimento. E esse é um assunto que deve ser tratado com o Executivo. Se o Executivo entender de mandar uma proposta para a Câmara, aí nós vamos avaliar. Então, não tem nenhum entrave por parte da Câmara, muito pelo contrário. Nós estamos abertos a discutir a proposta. Certo. Porque eu conversei com o Vladimir hoje no jurídico, e ele me falou que está esperando uma proposta do Geraldo. O Geraldo está mexendo com isso aí há uns 2, 3 anos, ou, aliás, desde quando gerou essa dívida, com o Rodrigo advogado, e não consegue, cara. Aí eu te pergunto uma coisa, ele está querendo pagar os R$2 milhões, doando os lotes para a prefeitura, que hoje um lote lá custa 70, 80 mil reais. Ele está querendo doar os lotes, fazer a praça e pagar a diferença da dívida. Agora vai esperar o cara, o Geraldo tem uns 76, 78 anos, que Deus dele 100 anos de vida. Mas uma hora ele vai cair para trás e morrer como qualquer um de nós, e esse trem vai ficar pior, que aí vai ficar para os filhos e não vai ser resolvido. Então, é um trem que eu acho que o bairro está numa carência lá, não tem recolhimento de lixo, Branco. Eles não estão recolhendo lixo, não estão colocando lâmpada nos postes, tudo tem braço de poste. Eu estou quase reunindo com o pessoal lá, comprando uns braços, custa R$700, e nós vamos pedir o eletricista para subir no poste, e 4 postes, nós mesmo colocamos esses braços lá, entendeu? Agora, se o Geraldo fizer a praça lá, gente, isso é benefício para a cidade, vai melhorar a cidade de Ouro Branco. Eu sei que tem vários lugares com deficiência em Ouro Branco, tem buraco para todo lado, tem coisas para arrumar para tudo enquanto é canto. Mas lá eu estou batalhando lá há 4 anos, e eu estou acompanhando de perto o que está acontecendo. Agora, gente, proibir de fazer uma praça é um trem bacana para a cidade, porque isso é benefício. O que adianta ficar deixando montuar a dívida lá dentro de fora, e o treinado tudo cheio de mato, cheio de barro, a dívida, então hoje, essa dívida, não, aqui ó, quem tem que fazer isso é a prefeitura, é o poder administrativo tem que fazer, porque o Geraldo já está, ele está executado, sabe o que eles fizeram? Prenderam o prédio do Banco Brasil dele, prendeu as casas do CEMOL, na prefeitura, no fórum e no cartório. Então prenderam o prédio do Banco Brasil, se vocês não sabem disso, prendeu as casas do CEMOL, a casa da praça e mais 52 lotes lá embaixo, que existem moradores dentro deles. Os lotes, o Geraldo só tem 10 lotes lá embaixo, o resto está tudo com morador. Então é o seguinte, prenderam 52 lotes, quer dizer, 40 famílias estão com os lotes presos, no fórum, no cartório e na prefeitura. Isso não é justo, concorda comigo? Então é o seguinte, não está prejudicando só o Geraldo da Costa Vieira, não. Está prejudicando mais 40 famílias lá, que tem seus filhos morando dentro da casa, tem pai, mãe e filho. E eu acho que isso é desumano, que os moradores lá não tem nada a ver com isso. Eles compraram seus lotes, construíram suas casinhas lá com a maior dificuldade, são seres humanos que estão lá embaixo, e ninguém está pensando neles. O Geraldo não precisa, o Geraldo recebe 150 mil de aluguel por mês, o Geraldo tem um patrimônio imenso na cidade, ele está tranquilo. Então quem está sendo prejudicado são os coitados das famílias que estão lá, que vocês vereadores vão lá pedir voto para eles, ano que vem, de junho, julho, agosto para frente, vocês vão descer, e o povo lá embaixo está revoltado, porque não recolhem lixo, não tem lixeira. Eu pedi ao senhor Warley, eu fiz 10 protocolos ali, pedi para colocar lixeira branca, o lixo está espalhado lá no meio da rua, e não recolhe, os cachorros ficam comendo os lixos, espalhando, nós que estamos lá, estamos tendo que juntar os lixos,
e deixa amontoado em cima do muro. O caminhão não vai recolher, gente. Eu falei com o Arley, falei com os caras do caminhão, e o cara falou, ó, eu só faço o que o Arley manda, eu não estou nem aí. Ó, como que não está nem aí? É o dinheiro público, é o dinheiro do povo que paga o salário do prefeito, dos senhores vereadores, de toda a administração pública da prefeitura, ou não é, Branca? É o contribuinte que paga por isso, gente. É o povo, é a nação. Então eu acho que tinha que ter um pouco de respeito e procurar. Às vezes o Paré fala aqui e ele está certo. Entendeu? Porque, às vezes é o seguinte, olha, o pessoal está pedindo para mim vir cá, reivindicar, eles estão querendo colocar na associação de bairro lá, eu vou entrar, porque eu estou vendo que parece que o pessoal tem medo. Entendeu? Eu não tenho medo não, eu sou igual o Paré. Eu tenho amor em Deus e Deus é que tem força. Agora, o prefeito, os vereadores estão aqui, gente, para ajudar o povo e para ajudar as pessoas, as famílias. Os coitados eles não têm segurança nenhuma. Eles estão lá à mercê de tudo, entendeu? Agora, o bairro Serra lá, Branca, tem uma rua lá que é intransitável, cheio de barro, gente. Tem 4, eu abri as ruas, Branca. Eu paguei 40, 50, paguei para o Pedro Lanterneiro, para esses donos de reta escavadeira, eu abri a rua Roxinol e a Canela da Serra sozinho. Abri a rua toda, está lá aberta há 4 anos atrás. Eu coloquei 15 caminhões de escória do meu bolso lá, que eu pedi aí na prefeitura, eles não colocaram, entendeu? Então, eu acho que isso é desumano. Eu não moro lá no bairro Serra, não, gente. Eu moro na João Catarina. Eu tenho luz, eu tenho iluminação, eu tenho calçamento. Mas lá tem famílias lá. Não é índio que mora lá, não é macaco que mora lá. São seres humanos, são pessoas necessitadas que precisam. Eu sei que tem outros bairros aí na cidade, como São Francisco e outros bairros, que precisam de ajuda também. Só que o bairro Serra está aqui, a 2 minutos da praça. É 2 minutos daqui de carro. Você desce lá com 5 minutos a pé. E você vai lá e vê aquela calamidade que está lá. Então, eu acho que isso é covardia com os moradores de lá. O bairro encheu de casa e ninguém viu. Os lotes lá. Hoje só tem 10 lotes do Geraldo Gato lá. O resto, penhoraram 52 lotes. As famílias estão lá, o cara não tem direito de fazer escritura, o cara não tem direito de vender, o cara não tem direito de fazer nada. Ele pagou por um lote, construiu uma casa e não tem direito de nada, para. São seres humanos, gente. São famílias que têm crianças dentro de casa. São pessoas trabalhadoras, que o pai luta, a mãe luta. Entendeu? Então eu acho que a Câmara de Vereadores, a prefeita Cida Campos, tem que olhar por isso. Porque simplesmente foram lá, prendeu o prédio do Geraldo Gato, do Geraldo da Costa Vieira, desculpa, prendeu o prédio do Banco Brasil, não sei se o senhor sabe, prendeu as casas do Semol, prendeu a casa da praça, prendeu mais 52 lotes lá embaixo, para pagar uma dívida de 643 mil, que está hoje em 2 milhões, e ele quer pagar. Porque eu converso com ele todo dia, ele quer acertar, mas ele está tendo um impedimento. Aí eu não sei se é a prefeita, se é o jurídico da prefeitura, ou se são os vereadores que está travando. E eu pergunto, a Branca disse que não é aqui. Se não é aqui, eu vou perguntar para a Cida, eu vou reunir com ela, ela pediu para fazer uma reunião com ela, eu vou perguntar se é ela que está travando. Se não for ela, é o jurídico da prefeitura. Ô, gente, é benefício para a cidade. Isso aí não é para João, Pedro e Maria, não. O que fizer lá, se não quiser fazer praça, que faça um posto de saúde, que faça o que for. Mas tem que fazer. Não adianta a dívida ficar presa dentro de fórum. O Geraldo, igual eu falei, o homem já está com 76, 78 anos, ninguém dura eternamente, não. O dia que ele for embora dessa para outra, com os filhos é muito pior para resolver. E que Deus dê 100 anos de vida dele, eu não estou desejando morte de ninguém, não. Mas eu acho que ele quer resolver o problema. E tem alguém travando. Eu não sei quem. Entendeu? Agora, outra coisa. Gente, eu sei que a cidade está toda cheia de buraco aí. Eu rodo a cidade inteira. A gente roda o dia inteiro para lá e para cá. É 24 horas, levanta 6 horas da manhã, a gente vai até 9 horas da noite. Mas tem coisas que eu acho que os buracos vão ser tapados, porque o Leonardo está correndo atrás. Ele falou comigo que vai botar em ordem, é um engenheiro, é um cara competente, o cara gosta de trabalhar, entendeu, Branco? E, então eu acho que... 1 minuto para você encerrar essa parte. Depois então, gente, eu acho que a população e todo mundo deve cobrar, que é o povo, é vocês que estão aí na tribuna, é o povo ouro-branquense, é o povo do Brasil, que paga impostos e que gera o salário de todos os vereadores
da senhorita prefeita e de todo funcionário público. É o dinheiro do povo. A prefeita está administrando o dinheiro do povo. A Branca, como presidente da Câmara, administra também o dinheiro do povo. É ou não é, Branca? Então, isso tem que ser revertido para a cidade, para o bem-estar do povo. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito fácil de arrumar. Basta ter boa vontade, coração e fé em Deus, que está faltando num monte de cabeças aí. É o que o Paré falou. É fé naquele lá de cima. Nós estamos aqui de passagem, gente. Tudo isso vai ficar para trás. Então vamos fazer o que é preciso para ajudar as pessoas de bem, pessoas que precisam, pessoas carentes. Porque todo mundo que está aqui dentro tem seu pezinho de meia. Mas tem muita gente lá fora passando necessidade, às vezes passando até necessidade do que alimentar. Obrigado, senhores. Obrigada, Roberto. Obrigado. Depois Boa nós vamos noite. continuar esse assunto, que ele é muito importante. Só me permite, presidente. Eu quero convidar, ainda não, porque nós ainda temos mais um orador inscrito, ao Patrick, do Prat. Ele vai falar sobre participação popular na reunião. Seja bem-vindo, Patrick. Uma boa noite a todos que nos assistem ao vivo, que assim como eu, por diversas vezes, não de corpo presente, mas assisto virtualmente, estou virtualmente presente, assistindo ao vivo. E eu começo o meu discurso um pouco, não impedido de revolta, mas um pouco triste e feliz ao mesmo tempo de saber que existe a participação popular nessa reunião, mas que é uma participação que é deixada por último. Ela é uma participação que para o final da reunião, quando muitos já estão cansados, onde os temas que poderiam ser debatidos pela população já passou. Por exemplo, hoje eu estou começando o discurso às 9h30. Eu já vi reuniões em que discursos nem tiveram tempo, por falta de planejamento. Convidaram algumas pessoas para vir fazer esclarecimentos, e essa pessoa tomou todo o tempo e, na hora de escutar a população, foi embora. Isso foi uma falta de respeito. Então, eu venho como forma de pedido. Por quê? Eu tenho observado que a Câmara tem tentado devolver ao município dinheiro. Se não me engano, eu ouvi um comentário uma vez, o senhor Geraldo Pedro devolveu algo em torno de 1 milhão. É isso mesmo, Geraldo? Foi? E eu pergunto, diante de tantas reclamações do governo, por que a Câmara continua devolvendo dinheiro para o Executivo? Eu faço essa pergunta, porque é como se eu soubesse que um pedreiro é ruim e eu toda vez contrato ele, dou dinheiro para ele fazer uma obra mal feita. É a mesma coisa. Então eu pergunto, será que os vereadores poderiam ser, isso eu estou vindo como uma pergunta, realmente um questionamento, qual o poder da Câmara em, por exemplo, facilitar colocar aqui uma pessoa com libras, para que o deficiente auditivo possa entender o que está passando aqui na Câmara. O que está acontecendo? Há uma distância muito grande da população na Câmara. A gente percebe que a participação popular ela é muito pouca. E eu, nesse tempo que eu tento assistir em casa as reuniões, porque eu não tenho tempo para vir, eu tenho 2 filhas, minha esposa está grávida, muitas vezes eu assisto de casa. E em casa eu fico perdido. Por quê? Eu não sei qual projeto de lei que está sendo debatido, eu não sei quais foram os vereadores que foram pró ou contra. Agora, eu não sei por que eu não procuro? Não, porque eu acredito que a informação ela poderia ser mais facilmente passada para a população. Por exemplo, por que não tem um data show decente montado mostrando qual projeto de lei está sendo discutido aqui? Eu acredito que esse dinheiro que retorna para a prefeitura poderia ser mais bem usado se você tentasse arrumar pelo menos a sua casa. Que se você não garante o que o lado de fora, o outro lado vai fazer, no caso o executivo, então vamos fazer aqui dentro de casa. Já ouvi falar que vão colocar os pedaços ali, aquelas guias, não é muito bom, já tem um elevador, precisa melhorar. Precisa, e tem condições de melhorar, porque essa casa tem dinheiro. A gente sabe que essa casa tem dinheiro e tem condições de fazer. Quando o Charles convidou a população, no início da reunião, foi uma observação, vocês, assim como outras pessoas já fizeram, para vir debater, é muito difícil,
Por quê? Eu tenho que subir nessa tribuna tarde. Eu já vi casos de vereadores saírem assistindo a reunião, que a reunião parou porque não tinha pessoas aqui no momento do pronunciamento popular, o que demonstra uma falta de respeito com a população. Então eu venho pedir que analisem a possibilidade do discurso popular ser no início, até mesmo antes da oração dos vereadores, para que esses possam dar respostas aos munícipes que estão aqui. Então, quando eu venho para falar, a Branca, antes de anunciar essa parte, ela fala que deve-se debater apenas um tema. Como que eu vou vir debater uma questão na Câmara, um projeto, alguma coisa, se eu só posso subir aqui e falar sobre um tema apenas? Se eu não tenho abertura para conversar de outras coisas, se eu posso subir e falar um tema? Há o espaço para discussão? Mas a discussão daquele tema que eu coloquei aqui em cima. Ou seja, alguém vai ter que discutir o que eu comentei agora, sendo que o espaço é esse. Poderiam ser discutidos outros projetos interessantes, algumas opiniões que temos. Por quê? Essa tribuna é a voz do povo, e nós queremos ser escutados. E eu venho aqui, então, em forma de um pedido, ver se isso pode ser feito, que leve isso em pauta, não sei qual que é o procedimento, enfim, que coloque isso em discussão com os outros vereadores. Isso eu estou falando quando a gente vem aqui. Se a gente vem sentado ali, vocês ficam lendo. Para quem está com o que está sendo falado, é muito fácil saber do que está falando. Agora, vira esse papel para lá e fica só escutando. É muito difícil. Então, a gente precisava de um guia. Quanto mais acessibilidade de informação, mais nós teremos capacidade de saber quem trabalha ou quem não trabalha. E até então, a gente percebe que ainda há esse defeito na Câmara. Muitas pessoas poderiam desenvolver o seu trabalho um pouco mais, ser mais eficiente no seu trabalho. De que forma? Preocupando um pouco mais com a população, vamos ajeitar a casa. Por 2 vezes, eu mandei uma mensagem para a Nilma e disse que o som estava no mudo. Erros acontecem? Acontecem. Eu estou culpando alguém? Eu estou culpando a TV Lafayette? Não. Mas eu sei que são gastos em torno de, acho que 30 mil, eu não sei. Eu até tentei procurar, mas eu esqueci. E eu acho que esse valor, ele é justo, tudo bem, mas dentro desse valor, esse serviço ele pode ser melhorado. Ele pode ser mais bem prestado. Em casa, dificilmente eu vejo a cara de muitos vereadores aí. Primeiro, porque não filma, porque não fala. E depois, por quê? Porque a Câmara está mal posicionada. Ou seja, isso é uma observação importante, porque a população precisa saber a cara dos vereadores. E são poucos os vereadores que aparecem ali naquela tela. A bancada, eu acho que o posicionamento, tudo, qual que é a minha ideia? É tentar mostrar que pode ser feito aqui dentro, em prol da população, sendo que tem dinheiro, e não precisa mandar lá para a prefeita Cida Campos, que eu não preciso falar mais nada, porque todos já falaram diversos adjetivos aí para ela, e sabemos que há incapacidade da administração em botar a coisa para frente. Então, não é só dar o dinheiro. Se tem o dinheiro, vamos fazer diferente, mostra que pode fazer. E eu quero acreditar que essa casa ainda pode fazer isso. E fico contente em saber que a Câmara vai ajudar a pagar o salário dos servidores, coisa que não é uma obrigação, que deveria ser dela. Isso é uma coisa que o governo deveria, que o executivo deveria cumprir. Por quê? Eu pago meus impostos em dias, eu não deixei de pagar IPTU, eu pago imposto sobre todas as notas fiscais que eu emito, eu pago IPVA, eu pago centenas de impostos em cima de produtos que eu compro em mercearia, padaria, farmácia, tudo a gente paga imposto. E eu não estou devendo, eu estou em dia. Por que o governo consegue pagar o 13º? A Câmara tem que ajudar? Agora, eu particularmente não consigo acreditar que ela vai ser capaz de usar esse dinheiro da forma correta. Então, diante de tantas demonstrações, por que não deixar esse dinheiro aqui e mudar? E se essa prefeita der a louca e tirar essa Câmara daqui? Porque eu fiquei sabendo que ela pode fazer isso. Os vereadores vão para onde?
usa esse dinheiro, eu já comentei uma vez aí, constrói uma câmara com um espaço aconchegante para a gente que vem assistir a reunião, com um espaço para a gente poder entender o que está se passando na reunião. Então fica aí o meu apelo, esse é o meu pedido de encarecido. E Branco, muito obrigado pelo reconhecimento do hino de Ouro Branco. Eu, como ouro-branquense, artista, eu fiz de muito coração, e o maior reconhecimento do artista é quando alguém chega até a gente e diz que gostou. Isso daí não tem dinheiro que paga. Então, uma boa noite a todos. Obrigada, Patrick. Boa noite. Eu quero, antes de passar a palavra a todos, eu quero fazer uma consideração relativa à fala do Patrick, também a do Roberto. Vou ser muito breve, porque tem muita gente querendo falar. Mas, Patrick, a gente vive essa experiência de tentar otimizar ao máximo essa questão da participação popular. Alguns anos atrás, nós, quando determinamos, isso é uma resolução, é uma lei, que só pode falar sobre um tema, porque antes não era assim. Antes você podia vir, o que tinha na cabeça você falava naquele momento, e várias pessoas falavam de vários temas. Só que isso ficava meio confuso, porque você ia discutir, você não focava num determinado tema, num determinado ponto, num determinado projeto. Você falava aqui de 15, 20 coisas, ficava tudo solta. Então, a ideia, naquela época, alguns anos atrás, foi que o orador escrito ele ia trazer o tema, determinar o tema dele, seriam 3 por reunião, e nós iríamos discutir aquele tema como uma forma de prender a atenção das pessoas sobre um tema que é importante. Quem escolhe é o cidadão. Porque exatamente naquela época, quando muitos temas eram trazidos, a gente saía daqui praticamente sem focar naquele assunto, debater aquele assunto. E a ideia é debater, falar daquela questão. Mas a gente vai tentar, né, dentro de uma discussão com os vereadores, tentar melhorar tudo isso, porque o importante mesmo é a participação popular, que continue acontecendo. Já até tentamos, há algum tempo, trazer a participação popular para as 18 horas. Então, a sessão começaria às 18, não mais às 19. Teríamos 1 hora de debate, posteriormente começaria a sessão. Já tentamos fazer isso também. O que não funcionou naquela época? É que as pessoas, não estou falando de vocês hoje, que vinha, fazia a sua colocação e, às vezes, não esperava o debate, ia embora, e o vereador, às vezes, ficava aqui sem saber direito o que fazia, a quem se dirigia e tudo. Tudo isso são comportamentos que, ao longo, foram acontecendo. Então, a gente está aqui para tentar melhorar. E, quando você coloca essa questão da Câmara construir o seu prédio próprio, ou comprar, ou adquirir um espaço próprio, você tem uma informação correta. Esse espaço, apesar dos gastos que a Câmara tem com ele, de reforma, de manutenção, de tudo isso que vocês veem, ele pertence à Prefeitura. Se um dia, infelizmente, algum prefeito entender de tirar a Câmara daqui, a Câmara vai ter que se virar, vai ter que sair para algum lugar. E já estávamos em discussão também da criação de um fundo, onde, por um prazo determinado, as economias da Câmara seriam depositadas neste fundo, e, quando comportasse o valor necessário para a construção ou adquirir um espaço próprio, a Câmara faria isso. E Ouro Branco, hoje, inclusive, tem vários espaços, inclusive disponível, o que precisa de recurso. Só que a gente tem devolvido. Só no ano de 2013, 2014, e vamos falar 2015 e 2016, se nós fôssemos depositar nesse fundo, teríamos mais de 4 milhões de reais, suficiente para fazer uma senhora casa, com a estrutura, com tudo que é necessário. Então, nós vamos propor esse estudo, sim, da criação deste fundo, para que possamos, a partir de então, pensar nesse projeto. Ele é um projeto importante. É um projeto que já deveria estar em andamento nessa casa. E, como um curto tempo, imaginarmos que, até mesmo, vamos falar de repasse, até mesmo a finalidade da economia e do repasse para a Prefeitura ser para a aquisição de um prédio. Porque
Porque, na verdade, a Câmara não tem um prédio no nome dela. Ela não pode ter um prédio no nome dela. Adquirindo também futuramente, vai ficar no nome da Prefeitura. É mais ou menos a mesma coisa. A Câmara não tem essa autonomia. Ela pode adquirir, construir, mas no nome da Prefeitura. Então, é mais ou menos a mesma coisa. O que nós imaginamos é que, num futuro breve, a Prefeitura possa precisar desse espaço e a Câmara ter que deslocar daqui para um outro espaço. Se isso ocorrer, nós temos que estar preparados. Pode acontecer em qualquer momento. Então, você trouxe uma informação importante, que deve ser agora, cada vereador, a comunidade, a população, discutir, para a gente ver as saídas da melhor maneira possível. E nós vamos cobrar também da nossa empresa, que presta esse serviço, que eu acho que é muito importante, serviço eficiente, esse posicionamento das câmeras e a questão da TV Lafayette, tanto também quanto da internet. Às vezes, a gente realmente tem problema, mas a gente vai tentar cada vez mais otimizar isso. E o Zazá me trouxe uma notícia boa, que é a questão de colocar uma pessoa fazendo a tradução em Libras aqui. Ele disse que é possível e vai trazer a proposta para a gente. Também é uma proposta que nós estamos considerando, até atendendo mesmo a associação, que já veio aqui, que foi o Charles que trouxe, para essa finalidade, de levar ao surdo e mudo a informação, porque nós temos condição de fazer isso, e o Zazá já fez o estudo. Até parece que a questão financeira não é muito grande, a questão era mais de projeto, como fazer, mas ele já deu esse retorno para nós. Sim. Tá bom? Se me permite, senhora presidente, fazer minhas considerações. Primeiramente, vou começar pelo Zé Pedro, que é sempre um prazer ter você aqui, Zé Pedro. Primeiramente, você trouxe aqui sobre o dia 3/12, que é o dia do deficiente, dia mundial do deficiente. Você sabe que é uma das nossas bandeiras. A gente sabe das suas dificuldades, da dificuldade de todos os deficientes. No dia 3/12, que é o Dia Nacional do Deficiente Visual, a gente sabe da sua luta em conquistar o seu espaço, que é um direito seu. Nenhum governante está fazendo favor, tá? É direito seu. O Executivo acabou de encaminhar para aqui, para a Câmara, o projeto 76, que é autorizando a abertura de créditos adicionais suplementares, aonde fala que o governo tem um valor de R$ 66.500 para manter as atividades que garantam e ampliam a mobilidade e acessibilidade, e uma outra ficha manter as atividades que garantam e ampliam a mobilidade e acessibilidade. Cabe agora a associação dos deficientes cobrar mais do Executivo, também pressionar aqui essa casa, para vocês terem esse recurso destinados às melhorias da mobilidade urbana, e não só na mobilidade urbana, mas em outros apoios para a associação dos deficientes. E também colocar aqui, Zé Pedro, que com a sua atuação, do Zerli, do Wellington, da APAI, do ensino especial, é assim que a gente vai conseguir ter realmente um parlamento que realmente se preocupe com os direitos seus, que é obrigação. Nenhum político está fazendo favor, Zé Pedro. É direito do deficiente e dos munícipes defender os deficientes. E não só os deficientes, eu fui ex-conselheiro de idoso, você sabe muito bem que eu sempre estou aqui tentando fazer o máximo para defender os direitos de todos. E parabenizar a nossa matéria do dia 13 vai sair em especial a você. Eu já estou falando de um outro assunto, que essa parte encerrou, obrigada. Eu queria só registrar a presença do Jair Meia-Noite, que estava aqui. Eu penso que é uma pessoa importante da cidade de Ouro Branco, estava aqui assistindo a nossa reunião. E, Patrick, falando em voz, falando em música, é impossível se você ver o Jair Meia-Noite e não lembrar dessa voz linda, maravilhosa, e que há algum tempo a gente não tem ouvido porque estava fora de Ouro Branco. Então, é só dar boas-vindas ao Jair, mais uma vez, por estar aqui conosco. E a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Em conformidade com o artigo 50, parágrafo 3º, inciso 2º do Regimento Interno, designo o vereador Edson Miguel de Paula para fazer a leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Ordem do dia da próxima reunião. Projetos de leis números 74, 76, 77, 79 de 2015. Indicação número 245 de 2015.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro os trabalhos. Uma boa noite e muito obrigado pela participação.